Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos à correção, continuar, né, a correção do cartoon da última aula. Nós estávamos trabalhando com esse cartoon aqui, do Arionaurus, e ele retratava essa situação de trânsito caótico, o semáforo aberto, o motorista distraído no celular, todo mundo buzinando, falando, gritando, irritado, né? Então vamos lá, fizemos essa na última aula, hoje número 5. Que figura de linguagem foi utilizada para representar o ruído das buzinas do carro? Onomatopeia. Qual a função dos tracinhos próximo à lanterna verde no semáforo? Esses tracinhos servem para chamar a atenção do leitor para a imagem, a fim de enfatizar que a luz verde está acesa para o motorista e, mesmo assim, ele não está em movimento. Com que função a imagem ao lado foi utilizada no cartoon? Essa imagem do raio está representando quão nervosos estão os motoristas dos carros. Leia a manchete abaixo. Carros são responsáveis por 90% da poluição do ar em São Paulo. De que forma esse fato está sendo representado no cartoon? Por meio do desenho das fumacinhas saindo dos carros. 9. A respeito da linguagem empregada, responda às questões a seguir. Que tipo de linguagem foi utilizada nesse cartoon? A linguagem mista. Seria possível compreender a imagem caso o cartoon fosse composto somente por linguagem não verbal? Sim, explique. Pois nesse caso, percebemos que a imagem é o que transmite a principal ideia do cartoon. E a linguagem verbal é apenas um complemento, não é essencial. E também nem infere, não interfere na compreensão do cartoon. 10. Além do semáforo, o cartunista ilustrou outra importante sinalização de trânsito, a que diz respeito ao pedestre. Qual é essa sinalização? A faixa de pedestre. Porém, alunos, eu não vou deixar de colocar o semáforo, porque lá também tem registrado o semáforo para pedestre e ele estava vermelho, indicando que os carros poderiam ir, mas o pedestre ficar. Observe uma imagem que compõe o cartoon. Arionauro. Que informação está sendo apresentada nessa imagem? A assinatura do cartunista, o Arionauro. B. Por que essa informação é importante? Para identificar o autor do cartoon. Em que veículo de comunicação esse cartoon foi publicado? No site do autor. 12. Em que outros veículos é possível encontrar esse gênero? É possível encontrar em revistas, jornais e livros. Em revistas, jornais e livros. Sabia que tem livro só de cartoon? É super interessante. Bom, aqui está falando da importância e o objetivo do cartoon, conforme eu já li e já falei para vocês. E sobre o pedestre, que a prioridade é do pedestre no trânsito. Porém, muitos motoristas não cuidam bem disso daí, não, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado ao atravessar a rua. Predicado nominal. Conforme falamos, o predicado é quando a gente retira o sujeito da frase, todo o restante será predicado. É a parte que tem mais informação no texto. Veja, aqui em casa somos 7 pessoas. O sujeito aqui está identificado pelo verbo somos, é um sujeito oculto. Aqui em casa, nós somos 7 pessoas. Não precisa do nós, ele pode ficar implícito. Então, toda essa parte aqui que nós temos no texto é o próprio predicado, certo? A frase toda é um predicado, uma vez que o sujeito é oculto. Então, lendo o texto, o que costuma ser registrado em um diário? Geralmente são retratados acontecimentos importantes do dia a dia. B. O que está sendo registrado por Dandara nesse trecho do diário?
A menina está apresentando sua família, ela cita nomes, características e o que as pessoas fazem. C. Quais são as origens de Dona Ayo, mãe de Dandara? É neta de ex-escravos e sua família veio da Nigéria. Releia o seguinte trecho do diário. Minha mãe é professora. Qual é a forma verbal empregada nessa oração? É. Qual é o sujeito dessa forma verbal? Minha mãe. C. Assinale a alternativa correta a respeito da forma verbal empregada nessa oração. Liga o sujeito a uma palavra que o caracteriza. Desse modo, a forma verbal empregada nesse trecho é um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação, ou um verbo de ligação? É um verbo de ligação. D. Identifique e escreva o predicado dessa oração. Se o sujeito é minha mãe, o predicado é todo o restante. É professora. É professora. E o núcleo desse predicado, ou seja, a palavra que apresenta a informação mais importante sobre o sujeito. Veja, a palavra, o nome, professora. Bom, meninos, por hoje é só. Próxima aula a gente continua. Tchau, tchau.